George Harrison comenta: na verdade, Prabhupada nunca sugeriu que eu não deveria fazer o que ele estava fazendo. Eu ouvi dizer que, por diversas vezes, ele dizia aos devotos que eu era um devoto melhor por causa de minhas canções e das outras coisas que estava fazendo. Efetivamente, ele nunca disse isso para mim, mas eu sempre ouvi esse comentário. E a coisa boa para mim é que eu sentia que não necessitava aderir em tempo integral. Acho que prejudicaria muito o nosso relacionamento se ele sempre ficasse em cima de mim dizendo: por que você não larga o trabalho que está fazendo e vai morar num templo, em algum lugar? Ele nunca fez com que eu me sentisse estranho, como se eu não fizesse parte do grupo. Ele nunca foi assim. Sou um devoto com roupas comuns. É assim. Vi o meu relacionamento que deveria ajudar quando e onde pudesse, pois conheço as pessoas da sociedade. É como qualquer pessoa com um pouco de decência. A gente simplesmente tenta e se ajuda um pouquinho mutuamente. Ele sempre estava satisfeito comigo, pois qualquer coisa que eu fizesse era uma ajuda. Eu me refiro não só ao templo de Krishna em si, mas a qualquer coisa espiritual que eu fizesse, quer através de canções ou que seja, isto o agradava. Ele era sempre muito amistoso, vivia cantando Hare Krishna, e às vezes ele me dizia: continue cantando Hare Krishna o tempo todo, ou tanto quanto possível. Acho que tão logo você faça isso, perceberá que o canto de Hare Krishna é benéfico. Existem alguns gurus que saem por aí e que dão a entender que eles são a coisa, mas Prabhupada dizia: eu sou o servo do servo do servo de Deus, Krishna, que na verdade o que se sabe, que na verdade o que é sabe, é o que se sabe. Ele não dizia: eu sou o maior, eu sou Deus e coisas assim. Com ele tudo estava apenas no contexto de ser um servo. E eu gostei muito disso. Acho que faz parte do processo transcendental. Quanto mais sabemos, então mais sabemos realmente que somos os servos de Deus, Krishna. E os que menos sabem pensam que realmente são a dádiva de Deus para a humanidade. Como a sua amiga lá que se diz é escolhida por Deus, Bima. Tem povo aí que acha que a raça dele, a racinha dele, a raça dele é escolhida por Deus. Só se for para sofrer, né? Se acha, né? Orgulho, mitideza, ostentação, né? Povo escolhido por Deus. Para sofrer, como a gente pode ver aí. Assim, embora, não, estou falando de um modo geral, Bímola. Todo povinho, toda racinha que se acha escolhida por Deus é escolhida para sofrer, né? Sofrer o orgulho que eles têm. Tá, já parei de falar. Assim, embora obviamente ele fosse um indivíduo muito poderoso, muito avançado transcendentalmente, ele sempre resguardava aquela humildade. E acho que isso é uma das coisas mais importantes, pois você aprende. Mais do que todas as palavras que ele diz, você aprende realmente do exemplo de como ele vive e do que ele faz. É um mestre de verdade assim, né? Prega pelo exemplo. Ele não fala de humildade, ele mostra humildade, sem querer se exibir. O Daily Sketch noticiou: os Hare Krishnas jantam nos terrenos da casa de John Lennon e Yoko. Uma fotografia mostrava os devotos sentados ao ar livre tomando o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. É hora do almoço no Tittenhurst Park, suntuoso lar de John Lennon e Yoko Ono. E alguns dos hóspedes da casa dos Lennons tomam seus lugares ao sol de ontem. Aqui está tomam, Bímola. Não é tomaram. Tá bom, eu vou prestar atenção, mas eu não errei não, você tá... Nossa, se dá bronca até quando eu não erro, hein? Socorro.
É que soou estranho. Fala com o rapaz lá do Daily Sketch, do jornal lá. Ai, não é fácil não, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada. Vou ler de novo. É hora do almoço no Tittenhurst Park, suntuoso lar de John Lennon e Yoko Ono. E alguns dos hóspedes da casa dos Lennons tomam os seus lugares ao sol de ontem. Os comensais são seguidores do Swami indiano Sua Divina Graça Abhay Charan Bhaktivedanta. Eles adotaram os costumes do Oriente, desde suas roupas e cabeças raspadas até o curry indiano, que comem com seus dedos. Isso tudo destoa um tanto do estilo de um local como o Tittenhurst Park, que custou a John Lennon 150 mil libras e abrange 24 hectares da exclusivíssima Suning Hill, próxima à pista de corrida do Royal Ascot. Prabhupada e seu pessoal e John Lennon e os seus faziam uma combinação estranha. 2 dias após a chegada de Prabhupada a Tittenhurst, John Lennon e Yoko voaram ao Canadá para se apresentarem com a Plastic Ono Band no Rock and Roll Revival de Toronto. Em outubro, John Lennon e Yoko gravaram o Wedding Album e começaram a trabalhar num filme, Rock and Roll Circus, e John Lennon gravara o Cold Turkey. Embora geralmente John Lennon fosse tímido, os devotos que trabalhavam na casa principal acharam-no franco e generoso com suas posses. Ele convidou os devotos a ficarem permanentemente em Tittenhurst e cultivarem a terra. Tudo que ele tivesse, dizia ele, compartilharia com eles. Um dia Yoko perguntou a Jamuna se um casal de devotos poderia figurar por ela e John num palco de teatro de Londres. Anteriormente, ela e John haviam aparecido lá, trajando apenas um saco de cera pilheira. Cera pilheira. Não sei o que é isso, Bima. E se esperava que fizessem outra apresentação. Mas Yoko achou que talvez um casal de devotos pudesse substituí-los. A multidão, dizia ela, talvez nunca percebesse a diferença. E mesmo que isso acontecesse, seria um golpe de publicidade cômica para os devotos Hare Krishna. Recusando-se polidamente, Jamuna explicou por que os devotos jamais poderiam fazer tal coisa. Ao contar isto a Prabhupada, ele mostrou-se inflexível. Nenhum de seus discípulos iria. Por dias após isso, ele condenou essa sensualidade. John convidou Prabhupada à mansão para ouvir a sua recente gravação, o Cold Turkey. Embora tal canção fosse de pouco interesse para Prabhupada, caprichosamente John queria que ele a ouvisse. Aproveitando a oportunidade para pregar ao grande homem do mundo, Prabhupada foi. Dentro da sala de estar principal de John Lennon, Prabhupada sentou-se na poltrona em frente à lareira. A fita estava pronta no grande aparelho de 16 faixas que a gravara, e enquanto o Prabhupada mantinha-se sentado pacientemente, John Lennon começou a acionar os controles. Mas o aparelho não tocava. Imagina um gravador 16 trilhas, Bímola, não é isso? 16 trilhas, 16 faixas. Imagina que gravador caro. Só as gravadoras tinham. Tá, mas o aparelho não tocava. John pôs-se a praguejar entre os dentes, girando alavancas e apertando botões. Embora apenas Purushottama houvesse acompanhado Prabhupada, 2 outros devotos esconderam-se do lado de fora, por baixo da janela, ouvindo. Ao espiarem para dentro e verem John às voltas com o aparelho, puseram-se a rir furtivamente nas sombras. Ah, disse Prabhupada. Então sua máquina não está funcionando? Bem, não se preocupe, também gravamos um pouco e gostaríamos de tocar esta música para o seu prazer. John se resignou a ouvir a canção de Prabhupada e Prabhupada foi salvo do Cold Turkey. Que arranjo, hein? Prabhupada ficou por pouco tempo. Ao sair, viu na parede fotos emolduradas de tamanho real de John Lennon e Yoko nus.
Ele também vislumbrou silhuetas em preto e branco de um homem e uma mulher em diversas posições de ato sexual. Ao voltar ao seu quarto, comentou: "Não é bom que continuemos aqui." Pediu a Mukunda que lhe encontrasse um apartamento em Londres. As reformas no Bury Place ainda estavam incompletas. E Prabhupada disse que preferia ficar na cidade de modo que pudesse supervisionar a obra. O cenário natural de Tittenhurst era agradável, mas o modo de vida dos anfitriões de Prabhupada e o dele eram incompatíveis. Certo dia, John e Yoko, vestidos de negro, vieram visitar Prabhupada. Reconhecendo-o como um grande yogi dotado de poder místico, pediram-lhe que se valesse de seus poderes para conseguir com Krishna, que eles novamente se unissem após a morte. E Prabhupada ficou desapontado. "Minha ocupação não é essa", disse ele. "Krishna outorga-lhes a vida e retira sob a forma da morte. É impossível que vocês venham a unir-se após a morte. Ao voltarem ao lar, de volta ao Supremo, poderão unir-se a Deus, Krishna. Mas marido e mulher, isso não passa de um relacionamento mundano. Ele se acaba com o corpo por ocasião da morte. Vocês não podem assumir esse tipo de relacionamento novamente após a morte." Prabhupada veio para libertar as pessoas e ele queria ser preso, A Yoko, Bimala. Socorro. Eu quero me livrar desse encosto, dessa cruz pesada. Tá, já parei de falar. Numa das extremidades da quinta morava um pedreiro com sua esposa, numa pequena casa georgiana abandonada. Contratado por John para construir um estúdio de gravação na propriedade, foi só recentemente que o pedreiro mudara-se para Tittenhurst. Um homem forte e atarracado, ele nunca falava com os devotos até que um dia perguntou a vários deles se acreditavam em fantasmas. "Oh, sim", disse Kulashekara. "Prabhupada diz que fantasmas existem." "Não creio", disse o pedreiro. "Minha esposa está tendo sonhos, mas não creio em fantasmas." A esposa do pedreiro revelou que tanto ela quanto seu esposo andavam ouvindo algo à noite. A noite passada eles foram correndo à casa de John Lennon, aterrorizados, reclamando de certos ruídos. Barulho de correntes entrechocando-se, saltos de sapatos batendo no chão e o ruído de algo parecido com um corpo sendo arrastado pelo chão. O pedreiro vira sua esposa ser violentamente sacudida pelos ombros, embora ninguém mais estivesse lá. Quando os devotos contaram isso a Prabhupada, este disse: "Digam a John Lennon que, se ele quiser, podemos afugentar estes fantasmas." Mukunda transmitiu a mensagem, mas John já havia convidado um amigo seu, praticante de magia branca, para vir exorcizar o fantasma. O feiticeiro visitou a cabana do pedreiro e alguns devotos seguiram-no de perto. Sobre a lareira da sala principal, eles encontraram uma gravura de uma pessoa com um fantasma saindo de sua testa e na parede oposta, inscrições rúnicas sobre madeira de mogno. "Estes são antigos caracteres rúnicos de bruxaria", disse o feiticeiro, balançando a cabeça. "Nada posso fazer aqui." Quando John pediu que os devotos tentassem o seu método, Prabhupada os orientou. Eles deveriam borrifar nos umbrais das portas da cabana do pedreiro água oferecida a Krishna, soar búzios e então fazer um canto e dança público de Hare Krishna. Um grupo de devotos dirigiu-se à cabana e Kulashekara liderou o canto e dança público de Hare Krishna. Após meia hora de canto, Kulashekara sentiu um grande alívio de pressão dentro do quarto. E o canto e dança público de Hare Krishna ficou estático. Os devotos voltaram às suas ocupações, garantindo a John que os fantasmas não voltariam, e o pedreiro e sua esposa voltaram a morar na casa. Na manhã seguinte, Prabhupada passou pela velha casa durante a sua caminhada. "Então, como vai o fantasma?" perguntou ele. "Nenhuma notícia, Prabhupada", replicou Kulashekara. Na manhã seguinte, Prabhupada perguntou de novo: "Como vai o fantasma?"
Eles gostariam de tê-lo de volta? Anos atrás, na Índia, disse Prabhupada, quando ele geria o seu negócio farmacêutico, detectara fantasmas no prédio à noite. E o que o senhor fez? Perguntou um dos devotos. Simplesmente cantei Hare Krishna e os fantasmas foram embora. Então, só cantar Hare Krishna que essas criaturas das sombras, como espíritos e fantasmas, vazam. Então, Prabhupada, bruxas, pichachas, e várias outras criaturas das sombras, como os gnomos, duendes, espíritos e fantasmas, vazam. Todas as criaturas das sombras vazam quando se canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então Prabhupada arregalou os olhos e gesticulou com ambas as mãos, imitando os aterrorizados trabalhadores da fábrica que vieram correndo até ele. Babadi, Babadi, há fantasmas, há fantasmas! E os devotos riram. Eu já vi umas caretas de Prabhupada, são incríveis, viu? Só não ri quem já morreu. Realmente, disse Prabhupada, existem muitos fantasmas aqui, especialmente por perto das áreas do estábulo. Eles estão apegados a este lugar, mas não os perturbarão se vocês simplesmente cantarem Hare Krishna. Prabhupada estava ansioso por deixar Tittenhurst e pelo final de outubro alguns dos devotos mudaram-se para o Buddy Place. Prabhupada não tinha nada mais a fazer em Tittenhurst. O Sr. Lennon era uma pessoa influente que parecera interessada em Deus, Krishna. Mas agora não havia razão por que Prabhupada ficasse na quinta. Isso aí não errei não. Mas agora não havia razão por que Prabhupada ficasse na quinta. Yoko Ono, seu esposo George Harrison, Dan, agora empresário de John, também andavam pressionando John para se desfazer dos devotos. Dan reclamava que os devotos estavam tentando tomar conta do lugar. Os devotos, por outro lado, reclamavam a John Lennon que Dan e Yoko não os estavam representando convenientemente. Em um lado estavam Dan e Yoko, e no outro os devotos. John estava no meio, ele precisava fazer a sua escolha. John disse a Mukunda que, quanto a ele se dava muito bem com os devotos, mas as pessoas que o rodeavam estavam tendo dificuldades. Ele daria aos devotos mais 2 semanas para que os devotos se mudassem para o seu novo templo na cidade. Os devotos já estavam em vias de se mudarem para o Buddy Place. E Mukunda encontrara um apartamento para Prabhupada a um curto percurso de carro até o templo. Em poucos dias tudo estaria pronto para Prabhupada se mudar. No dia em que Prabhupada partiu de Tittenhurst, parou ao lado do carro e disse: quero primeiro dizer adeus a alguns amigos. Então deu uma última caminhada pelo terreno, dando cuidadosa atenção às árvores, às vezes tocando suas folhas, exatamente como em suas caminhadas matinais. Então partiu. No dia seguinte, uma severa tempestade devastou a quinta de Tittenhurst, quebrando janelas e arrancando árvores pela raiz. Vai ofender um devoto puro. Dia 3 de novembro de 1969, Prabhupada mudou-se para o seu apartamento mobiliado na rua Baker, a uma distância do templo de Buddy Place, que de carro seria coberta em 10 minutos. Após 2 meses em Londres, estava ansioso por ver o seu templo aberto. E Shama Sundara trabalhava arduamente, embora progredisse com lentidão. Shama Sundara tinha um conceito artístico para o interior do templo, tirado de fotografias que vira e que mostravam as cavernas de Ajanta, ou templos do sul da Índia com paredes e tetos de pedra esculpida. Ele tinha em mente produzir um efeito semelhante usando o pau-brasil da Califórnia que ele e Mukunda haviam despachado para a Inglaterra há 1 ano.
Ao ouvir sobre os planos pela primeira vez, Prabhupada havia perguntado: por que fazê-lo tão artístico? Mas Shyamasundara estava com a ideia tão fixa que Prabhupada fez a concessão. Com o teto parcialmente terminado, não se podia mais retroceder. Shyamasundara entregava-se ao trabalho dia e noite, e ainda assim, a cada dia o esboço do templo parecia ficar mais elaborado, com as paredes e os assoalhos formados de pau-brasil sólido e o teto revestido de arcos de pau-brasil. Shyamasundara tomava grande cuidado em ver que cada peça se encaixasse exatamente no lugar. E enquanto Shyamasundara progredia palmo a palmo, os devotos caçoavam dizendo que a sala parecia que a sala parecia um barco de ponta-cabeças. Mas Prabhupada o encorajava, dizendo-lhe que estava muito belo. Prabhupada frequentemente permitia que seus discípulos trabalhassem como quisessem. Ele argumentava que eles estavam levantando o dinheiro e podiam gastá-lo no serviço a Deus, Krishna, como lhes aprouvesse. Ele também não se preocupava com interferir em cada detalhe do serviço de um discípulo, especialmente quando este discípulo era resoluto e não tinha ideias prejudiciais ou obstrutivas. Todos os discípulos de Prabhupada estavam, em última instância, sob sua decisão absoluta, mas ele costumava ser indulgente, 80% indulgente, dizia ele, às vezes. Shyamasundara particularmente aumentava sua lista de grandes projetos. Organizar o mantra Rock Dance em São Francisco, construir os primeiros carros do Senhor Jagannatha, estabelecer amizade com George Harrison e agora projetava um templo. Prabhupada fazia-lhe essas concessões vigilantemente como um pai. Consultando o calendário védico, Prabhupada escolheu 14 de dezembro para a comemoração de abertura do templo. E a despeito das previsões de Shyamasundara e de outros de que seria impossível terminar no prazo, Prabhupada ordenou que se imprimissem os convites imediatamente. Os devotos tinham um trabalho imenso a fazer em pouco tempo. Não apenas tinham que encerrar a obra no templo, como também os aposentos de Prabhupada no segundo andar e a cozinha no térreo. Diante de prazo tão apertado, eles trabalharam mais arduamente. Assim como Prabhupada estava ansioso pela abertura do templo Hare Krishna, ele também estava ansioso para publicar o primeiro volume de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, conhecido mundialmente como Krishna Book, em português o livro de Krishna. Mas não tinha nenhum dinheiro. Segundo os cálculos dos impressores, o livro custaria cerca de $19.000. Prabhupada disse a Shyamasundara que pedisse uma doação a seu amigo George Harrison. Shyamasundara, que sempre se acautelara de não pedir dinheiro a George Harrison, ficou hesitante. Mas Prabhupada insistiu e Shyamasundara cedeu. George concordou, mas arrependeu-se mais tarde. Então Shyamasundara começou a se lamentar, afinal de contas ele de fato não quisera pedir a George Harrison. E George Harrison, na verdade, não queria que lhe pedissem. Ao ouvir sobre isso, Prabhupada convidou George Harrison para vê-lo. George contou a Prabhupada que todos os dias as pessoas pediam-lhe o seu dinheiro. Mas quando Prabhupada explicou a importância do livro Krishna e como a doação de George Harrison seria serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, as lástimas de George Harrison dissiparam-se. Ele também concordou em escrever um prefácio para o volume. George Harrison comenta: na verdade, eu não me considerava qualificado para escrever o prefácio para o livro de Prabhupada. Porém, um ângulo de se ver isto é que, considerando-se a minha fama, isso ajudaria. Mas, de outro ponto de vista, isto poderia, na verdade, ser um impedimento, pois nem todos querem ouvir o que digo ou crer nisso. Existem muitas pessoas que se afastariam só por ver que o prefácio era meu. Quer dizer, se eu adquirisse um livro sobre Krishna e o prefácio fosse escrito por Frank Zappa,
ou alguém assim, eu pensaria, meu Deus, acho que isso não me interessa. Assim achei que, embora ele me tivesse pedido, talvez Prabhupada realmente não quisesse que eu escrevesse o prefácio, mas isto era uma daquelas coisas às quais eu não podia escapar. Todos já haviam decidido, você escreve o prefácio, e acabou-se, e assim foi. E ficou muito bonito, né, o prefácio, né, Bimala, de George Harrison. Eu gostei. Bom, se Prabhupada gostou, meu amigo. Se Prabhupada gostou, Deus gostou. E quem sou eu para discordar? Mas ficou bonito mesmo, né, Bimala? Quando o Prabhupada pediu para assistir à lunissagem, os devotos alugaram uma televisão e colocaram-na na sala de estar de Prabhupada. Prabhupada tomou a sua massagem como de costume, sentado numa cadeira diante da televisão. Purushottama anunciou: bem, Prabhupada, está quase na hora, então vou ligar a televisão e logo obteremos algumas imagens dos astronautas no espaço. Um repórter falava do Cabo Canaveral, na Flórida. Estamos prestes a conseguir as primeiras imagens desta ocasião histórica. A imagem... É mais uma farsa aqui, Bimala. Como que transmitiu da Lua até para a Terra naquela época? Tá bom, faz de conta, vai. Estamos prestes a conseguir as primeiras imagens desta ocasião histórica. Era tudo equipamento a válvula, gasta um mundo de energia. Como que levaram geradores? Não cabia nem os astronautas direito. Tá bom, já parei de falar da farsa. A imagem aparecia borrada, então limpou. A espaçonave pousara na Lua. À medida que os astronautas emergiam da nave, desceram a passos lentos sobre a superfície da Lua. Purushottama ficou em êxtase. Dhananjaya comenta: Eu estava tentando massagear a cabeça de Prabhupada e ao mesmo tempo assistir ao programa. De repente, enquanto os homens estavam pousando, Prabhupada indicou que me sentasse em frente a ele e assim eu dei a volta. Assim que me sentei, Prabhupada pôs-se a massagear a minha cabeça. Fiquei completamente embaraçado. Você esqueceu como massagear direito? Perguntou Prabhupada. É assim que se faz. Ele massageou a minha cabeça por cerca de 2 minutos. Então fiquei de pé atrás de Prabhupada e novamente comecei a massagear a sua cabeça. A esta altura os astronautas moviam-se pela paisagem. Tinha sacado a sua pequena bandeira americana e fincavam-na no solo e pulavam para cima e para baixo. Aparentemente estavam desafiando a lei da gravidade, pois toda vez que pulavam para cima, flutuavam pelo ar e então pousavam suavemente de novo. Havia bastante júbilo e sons da parte deles. Então Purushottama perguntou Prabhupada: eles chegaram à Lua? Sim, Prabhupada, disse Purushottama emocionado. Eles pousaram na Lua. E Prabhupada sorriu. E Dhananjaya comenta: novamente Prabhupada indicou para que me postasse à sua frente. Fiz a volta e me sentei. Pensei que ele queria que eu massageasse de frente, mas novamente ele pôs as suas mãos em minha cabeça e massageou. Ele disse: será que você não pode aprender esta coisa tão simples, massagear a minha cabeça? Como eu estava assistindo à televisão, não dei plena atenção ao meu serviço. Tentei outra vez, mas Prabhupada voltou a dizer: você ainda não sabe como fazer isso. E eu disse: bem, Prabhupada, estou tentando ao máximo. E ele riu e disse: está tudo bem, vai, continua. E Prabhupada perguntou a Purushottama: então o que você pode ver? Eles estão explorando a superfície lunar, disse ele. Então o que há lá? Bem, parece-me que eles pousaram dentro de uma cratera em alguma parte, e o solo é arenoso e contém algumas pedras. Olhe, eles estão mostrando as sombras de algumas das pedras que estão pela proximidade. Isso é tudo o que você pode ver? Não há pessoas, não existem árvores, nem rios, nem prédios. Não,
replicou Purushottama. A superfície lunar é árida. Então eles não aterrissaram na Lua, disse Prabhupada, enfaticamente. Isso não é a Lua. Mais tarde, quando Malati trouxe o almoço de Prabhupada, ele disse: o que Malati fez, este pouco de Kichari para Krishna, é muito superior ao que eles fizeram. Muito embora os aposentos de Prabhupada ainda não estivessem concluídos e a reforma do templo no número 7 da Buddy Place tornasse o local barulhento e agitado, Prabhupada decidiu se mudar para lá. Posso continuar, Bimala? Não estou apegado a um apartamento confortável, disse ele. O meu apego é morar na companhia dos devotos. Ele mudava-se para o templo no momento em que a vendagem do disco estava baixa e os devotos estavam tendo que adquirir suprimentos aos poucos, sempre que conseguiam dinheiro. Todavia, por Prabhupada morar com eles e supervisionar o seu trabalho, eles estavam satisfeitos. Tamal Krishna chegou de Los Angeles e, além de supervisionar uma boa parte da construção, passou a sair diariamente com os devotos para cantarem Hare Krishna nas ruas e venderem revistas de volta ao Supremo. Jamuna tecia cortinas desde a manhã até a noite. Ishana, Shamasundara e outros trabalhavam toda a hora possível na reforma, e todo dia Prabhupada percorria o prédio para ver o progresso. Faltando apenas uma semana para a inauguração, Shamasundara ainda trabalhava no teto do templo, que os devotos chamavam de um barco de ponta cabeça. Ele nem sequer começara o altar. Novamente, os demais devotos queixaram-se com Prabhupada que Shamasundara era lento demais. Tá vendo? Faz parte do meu time, Bimala, Shamasundara. No quesito, lento demais. Só nesse quesito, o resto não, né? E ele era devoto, eu não. Porém, devoto e discípulo de Prabhupada, imagine. Porém, Prabhupada replicou: ele quer fazê-lo artístico, deixem-no fazer assim. E Shamasundara, desta vez, por sua própria conta, pediu a George Harrison uma doação para o altar. George Harrison doou 2.000 libras esterlinas e Shamasundara escolheu uma laje de mármore de cenita, ocre, dourada e 2 lajes de mármore vermelho. E embora Prabhupada tivesse um par de deidades de Radha e Krishna esculpidas de madeira, medindo cerca de 43 centímetros de altura, ele não planejava utilizá-las, e o tamanho do altar que Shamasundara construíra claramente exigia deidades maiores. Um dia um certo senhor Doyal telefonou, representando uma grande sociedade hindu em Londres. Ele ouvira falar que os devotos queriam deidades de Radha e Krishna e tinha um par que doaria. Ao ouvir esta notícia, Prabhupada enviou Tamal Krishna, Mukunda e Shamasundara à casa do senhor Doyal para ver as deidades. Radha e Krishna eram de mármore branco e mediam mais de 90 centímetros de altura. Nunca antes os devotos haviam visto deidades de Radha e Krishna tão grandes e prestaram-lhe reverências. Ao voltarem para o templo e contarem tudo a Prabhupada, este disse: levem-me lá imediatamente. E Srila Prabhupada, acompanhado de Shamasundara, Mukunda e Tamal Krishna, chegou numa caminhonete à casa do senhor Doyal. Prabhupada entrou na sala de estar e sentou-se. As formas de Deus cobertas por um pano estavam sobre uma mesa num canto. Tamal Krishna estava prestes a descobri-las quando Prabhupada interceptou: não, está bem assim. E Prabhupada sentou-se e falou com o Sr. Doyal, perguntando sobre o seu trabalho e de que parte da Índia ele viera, e a seguir foi apresentado à família do Sr. Doyal. Prabhupada e seu anfitrião conversavam enquanto os devotos ouviam. Swamiji, disse o Sr. Doyal, afinal, quero mostrar-lhe minhas deidades. Sim, replicou Prabhupada, vê-las-ei em seguida. E Prabhupada começou a falar sobre a sua missão de consciência de Deus, Krishna. E após um curto espaço de tempo, o Sr. Doyal pediu novamente: por favor, dê uma olhada nestas deidades. Desse modo aproximou-se e descobriu Radha e Krishna. Oh, sim, disse Prabhupada, juntando as mãos respeitosamente.
O Sr. Doyal explicou que encomendara as formas de Deus da Índia para o seu uso particular, mas no transporte, o minúsculo pedaço do dedo de Radharani se partira. Portanto, segundo a tradição hindu, as deidades não podiam ser instaladas. E Tamal Krishna disse Prabhupada, veja qual o peso dessas deidades. E Tamal Krishna, colocando uma de suas mãos sobre a base de Radharani e a outra ao redor de seu ombro, ergueu-a. Ah, não é muito pesada não, disse ele. Shamasundara, disse Prabhupada, veja o peso de Krishna. Na realidade, as deidades eram pesadas para um homem carregar sozinho, mas os devotos entenderam a intenção de Prabhupada. Ah, nada mal, disse Shamasundara, segurando Krishna a poucos centímetros da mesa. Sim, disse Prabhupada conclusivamente, acho que está tudo bem com elas, vamos levá-las. Temos nossa caminhonete. E subitamente Prabhupada estava partindo, seguido por seus discípulos carregando cuidadosamente Radha e Krishna. Prabhupada agradeceu ao Sr. Doyal. Mas Swamiji, protestou o Sr. Doyal, que não estava preparado para esta saída repentina. Por favor, daremos um jeito de levá-las. Nossa sociedade levá-las-á. Mas Prabhupada já estava do lado de fora da porta, conduzindo seus homens para a caminhonete. Por favor, espere, insistiu o Sr. Doyal. Temos que consertá-las primeiro, e então vocês podem levá-las. Ah, dispomos de um homem entendido, disse Prabhupada. Ele pode consertar essas coisas, e Prabhupada garantia ao Sr. Doyal, e ao mesmo tempo orientava os seus discípulos. Ele abriu a porta da caminhonete e Shamasundara e Tamal Krishna entraram bem devagar, acomodando Radha e Krishna cautelosamente no interior do veículo. Tamal Krishna ajoelhou-se atrás para manter as deidades seguras, enquanto Shamasundara dirigiu-se ao assento do motorista. Agora dirija, disse Prabhupada. E eles se foram enquanto Prabhupada da janela sorria para o Sr. Doyal e família que estavam parados, juntos, perto do meio-fio da rua. Shamasundara dirigira apenas algumas quadras quando Prabhupada lhe pediu que parasse a caminhonete. Girando em seu assento, Prabhupada começou a oferecer orações. Govinda Haripusha Tamaham Bhajami. Ele olhou devoradamente para Krishna, que era branco com um discreto matiz azulado, e para a deidade delicada e alva de Radharani ao seu lado. Krishna é tão bondoso, disse ele. Ele veio desta maneira, então ordenou que Shamasundara continuasse dirigindo lentamente de volta ao templo. Cautelosamente, Prabhupada supervisionou o transporte das deidades por seus discípulos até o segundo andar. Os devotos ficaram atônitos e extasiados ao verem Prabhupada em um estado de ânimo tão comovente, trazendo Radha e Krishna para o seu templo. Ele mandou que colocassem as deidades num compartimento acortinado de seu próprio quarto, e então sentou-se à sua escrivaninha. Prabhupada sorriu. Krishna pregou uma grande peça. Também no Mahabharata, disse ele, há incidentes em que Krishna prega peças. Um desses truques foi o de Krishna concordar em ficar ao lado do general, a quem primeiro ele visse pela manhã. Os dois generais adversos, Arjuna e Duryodhana, foram à tenda de Krishna de manhã cedo enquanto Krishna dormia. Eles concordaram em que um deles ficaria de pé próximo à cabeça de Krishna e o outro aos pés de Krishna, e que esperariam até Krishna acordar. Duryodhana escolheu ficar de pé próximo à cabeça de Krishna, enquanto Arjuna escolheu os seus pés. Krishna despertou e viu Arjuna. Aquela foi uma grande peça que Krishna pregou, disse Prabhupada. Analogamente, esta foi outra artimanha de Deus, Krishna. Ele contou como Krishna também trapaceara Mãe Yashoda quando esta tentara disciplinar Krishna. Ele saiu correndo e ela correu atrás dele e o pegou e tentou amarrá-lo com cordas. Mas cada vez que ela trazia mais cordas, disse Prabhupada, sempre faltava só um pouquinho. Krishna pode pregar qualquer tipo de peça. Pregou-se outra dessas peças hoje.
Eles fizeram tanto esforço para trazer estas deidades para cá, achando que elas seriam para o seu centro hindu. Porém, todo o tempo Krishna queria vir aqui. Assim, este pequeno corte na mão da deidade, é só um truque de Krishna e nós a pegamos. Prabhupada, disse Mukunda, o senhor raptou Krishna. Sim, disse Prabhupada. Uma vez eu estava no banco e o gerente tinha um certo plano, mas eu ludibriei o seu plano. Por conseguinte, ele me disse, o senhor deveria ser um político, e Prabhupada riu. Então ficou grave e pediu aos devotos que não falassem sobre o incidente. Muitas pessoas não entenderiam como ele poderia instalar uma forma de Deus quebrada. Os devotos concordaram em guardar o segredo, mas não tiveram nenhuma dúvida de que o amor de Prabhupada por Deus, Krishna, era transcendental aos costumes hindus. Radha e Krishna tinham vindo para Londres por desejo de Prabhupada. Posso continuar? Como se vestem deidades tão grandes como estas? Perguntou Jamuna. Elas já estão vestidas. E Prabhupada disse, traga-me algum pano. Que tipo de pano, Prabhupada? Como devem ser as roupas? Como nos quadros, replicou ele. Bem, existem muitos quadros diferentes, disse ela. Às vezes Krishna usa calças franzidas, e às vezes usa uma roupa sacerdotal e às vezes uma grande coroa. Krishna fica muito belo de laranjado, disse Prabhupada. Assim, traga-me algumas roupas de sacerdotes de seda de cor amarela e alaranjada. Jamuna juntou 6 vestidos de seda com barras prateadas e douradas e Prabhupada indicou o desenho que queria e disse a Jamuna como arrumar as coroas. Restando apenas poucos dias para a cerimônia de instalação, Jamuna passou a trabalhar quase que continuamente em sua máquina de costura. Várias vezes ao dia, Prabhupada vinha ver o seu progresso. Shyamasundara completara a maior parte do altar, mas ainda faltava o altar do Senhor Jagannatha e o dossel sobre o trono de Radha e Krishna. Tanto o dossel quanto o altar do Senhor Jagannatha seriam sustentados por 4 pesadas colunas de madeira de mais de 1,80 de altura. 2 colunas traseiras apoiariam uma laje de mármore sobre a qual ficariam as deidades de Jagannatha, e 2 colunas na frente sustentavam agora o grande dossel de veludo de Radha e Krishna. As colunas eram grandes e pesadas. Shyamasundara chamou-as de colunas pernas de elefantes. As colunas agora postavam-se no altar, embora Shyamasundara nem tivesse tido oportunidade de fixá-las. No dia anterior à instalação, Shyamasundara sucumbiu de estafa no 2º andar. Nossa, que calor, Bimala. Deixa eu aumentar o vento aqui, peraí. Uma hora está de mais, uma hora está de menos esse ventilador. Socorro, Krishna. No dia da inauguração, muitos convidados, especialmente indianos, lotaram o templo em resposta aos folhetos e aos anúncios. A Apple Records forneceram um florista profissional que decorara a sala com arranjos de flores. Dispunha-se de uma equipe da televisão BBC para fazer o videotape da cerimônia. Enquanto a maioria dos devotos faziam um canto e dança público de Hare Krishna, Prabhupada, atrás de uma cortina na outra extremidade do templo, banhava Radha e Krishna. O plano era que, após a cerimônia de banho, colocar-se-iam as deidades sobre o altar e Jamuna as vestiria. Uma vez vestidas e entronizadas, a cortina abrir-se-ia para que todos os convidados contemplassem Shri, Shri Radha e Krishna. Prabhupada discursaria e então todos participariam de um banquete. Porém, devido ao descuido de Shyamasundara, a instalação quase se tornou um desastre. Prabhupada terminara de banhar as deidades de Radha e Krishna e estas foram colocadas sobre o altar de mármore, quando subitamente as colunas pernas de elefante oscilaram.
O dossel acima das deidades começou a vir abaixo. Ao ver o perigo, Prabhupada pulou para o altar e agarrou as pesadas colunas numa fração de segundos. Com grande força, ele manteve os 2 pilares da frente no lugar. "Tirem isso daqui!" gritou ele. Enquanto os braços de Prabhupada protegiam as deidades, os homens retiraram o dossel e então cada pilar foi carregado por 2 homens. Ao Hari. As deidades permaneceram intactas. Enquanto Prabhupada estava por detrás da cortina resgatando Radha e Krishna, do outro lado da cortina os convidados e os repórteres esperavam o desvendamento das deidades. Alheios aos contratempos, os visitantes apenas viram homens saindo de trás das cortinas carregando grandes pilares e um dossel. A equipe de filmagem da BBC começou a filmar o dossel e os pilares enquanto os referidos homens surgiam provindo de trás da cortina, julgando-os fazerem parte de uma procissão cerimonial. Os poucos devotos atrás da cortina com Prabhupada ficaram aturdidos, mas agora não havia tempo nenhum para desculpas ou explicações. Jamuna vestiu as formas de Deus enquanto Prabhupada a apressava. Quando tudo estava finalmente pronto, Prabhupada abriu a cortina principal, revelando ao templo, repleto de convidados, as graciosas formas de Radha e Krishna. Um devoto começou a oferecer adoração a eles, enquanto Prabhupada, usando um chadar alaranjado e uma guirlanda de cravos vermelhos, ficou de pé ao lado, olhando com toda reverência para Radha e Krishna, como aquele que os adora e os protege. Isto era a culminância de meses de esforço. Na realidade, anos de planejamento precederam aquela ocasião auspiciosa. Há 100 anos, Bhaktivinoda Thakur ansiara pelo dia em que a consciência de Deus, Krishna, chegaria à Inglaterra. E Srila Bhaktisiddhanta Saraswati também desejara isso. Agora que um templo autorizado de Radha e Krishna pregava a consciência de Deus, Krishna, em Londres, era uma ocasião histórica para os devotos de Deus da Gaudiya. Uma ordem antiga dos mestres anteriores se cumprira. Prabhupada enviara convites para vários de seus irmãos espirituais na Índia. Naturalmente nenhum deles fora capaz de vir, mas pelo menos devem ter se comprazido de saber que este sonho de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati fora realizado. Prabhupada estava com 73 anos. Até agora ele abria 21 templos em 3 anos. Recentemente dissera a alguns de seus discípulos que deveriam tentar formar um corpo administrativo para a ISKCON, para aliviá-lo da administração e permitir-lhe concentrar-se plenamente na apresentação da literatura consciente de Deus, Krishna. Poder-se introduzir esta literatura nos lares, escolas e faculdades do mundo inteiro para o benefício de todos. Ele viveria para sempre nesta literatura. Ele não sabia quanto tempo mais lhe restava neste mundo, dizia, mas desejava continuar servindo o seu mestre espiritual, bem como tentando satisfazê-lo vida após vida. Não obstante, a despeito do desejo de Prabhupada de retirar-se do trabalho ativo e absorver-se em escrever livros, aqui estava ele instalando deidades em um novo templo e protegendo-as da desatenção de seus discípulos. Ao Hari. Não estivesse ele presente, a celebração teria sido um desastre. Tantos discípulos trabalhando arduamente e ainda assim necessitavam de sua orientação pessoal. A ISKCON Hare Krishna apenas começava a crescer. Prabhupada não queria abrir apenas 21 templos, mas pelo menos 108 templos. Suas viagens pelo mundo e impressão de livros estavam apenas no começo, e como tudo o mais, o número de discípulos aumentaria, o prestígio de seu movimento cresceria, e junto com isso a oposição dos ateus. A consciência de Deus, Krishna, crescia e Prabhupada estava na linha de frente. Vejo brilho por toda parte, dizia ele. Esta é a glória de Deus, Krishna. Ele se via como um servo de seu mestre espiritual.
O futuro brilhante estava nas mãos de Deus, Krishna. Prabhupada mandou chamar Shyamasundara. Embora a princípio ficasse zangado devido à ameaça de desastre do altar, Prabhupada admitiu que seus discípulos fizeram o máximo que podiam. O templo estava lindo, disse ele a Shyamasundara. Era bem do seu agrado. Então pediu que colocasse uma placa do lado de fora com letras em ouro num fundo azul. Templo Radha e Krishna. Este templo foi construído com muito esforço e trabalho por Shyamasundara Das Adhikari. No dia em que partiu de Londres, Prabhupada distribuiu alguns de seus pertences pessoais, tais como suéteres e mantos, entre os seus discípulos. Então desceu as escadas sozinho para ver as deidades no templo. Prostrou-se completamente no chão, oferecendo reverências por um longo tempo, e então levantou-se olhando para Radha e Krishna. Jamuna comenta: Prabhupada olhava para as formas de Deus com devoção plena. Ele amava aquelas deidades. Comentara sobre sua intensa beleza e como elas se completavam mutuamente, como às vezes Radharani parecia mais bela, mas com o rosto e os olhos de lua de Krishna brilhavam. Prabhupada me viu e disse, apoiando-se estritamente nos fatos: se você praticar o que lhe ensinei e seguir as instruções de como lhe ensinei a adorar as deidades de Radha e Krishna, se você ler os livros que imprimimos, isto será o suficiente para que você volte ao Supremo, para que você volte à morada eterna de Deus. Você não necessita aprender nada novo. Simplesmente pratique o que lhe ensinei, que sua vida será perfeita. Então ele partiu, simplesmente partiu. Boston, 21 de dezembro de 1969. Discípulos e seguidores de Prabhupada, em um número superior a 100, estão na sala de espera do terminal internacional do aeroporto Logan de Boston. Kirtanananda Swami veio de Nova Vrindavan com um caminhão lotado de devotos. Os devotos de Nova York são vistos com um grande estandarte escrito: a ISKCON de Nova York dá as boas-vindas a Srila Prabhupada. A maioria dos devotos usa grossos casacos sobre suas roupas de sacerdotes e vestidos das mulheres e canta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Alguns tocam tambores e símbolos de mão. Poucos bebês e crianças estão presentes. Passageiros à espera só fazem olhar assustados. O avião de Prabhupada está atrasado, mas os devotos continuam cantando e dançando Hare Krishna. Volta e meia saltando no ar com os braços estirados. Faz muito tempo que não veem Prabhupada e aguardam na expectativa de vê-lo a qualquer momento. Alheios às formalidades de se estar em público, os devotos cantam Hare Krishna com emoção, chegando quase ao êxtase descontrolado. A polícia estadual avança e fala para o devoto mais alto, Brahmananda: esfria a coisa. E o canto de Hare Krishna se desvanece a um murmúrio de canto no rosário Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. Já a gente entendeu, tá? Chega o avião de Londres. Os devotos não conseguem ver os passageiros entrando para a área envidraçada de imigração e alfândega, pois os 1,80 m inferiores da parede de vidro estão pintados de preto. Esticando-se para ver acima do alto da parte pintada, os devotos empurram-se para frente cantando Hare Krishna febris, alguns quase histéricos. De repente vem a mão erguida de Prabhupada com a bolsa no rosário Hare Krishna, a bolsinha que os devotos usam no rosário Hare Krishna, do outro lado da parede. Tudo o que podem ver é a mão e a bolsinha de rosário de Prabhupada e ficam selvagens. Destemidamente, com tambores e símbolos de mão,
o canto e dança público de Hare Krishna explode de novo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Adwaita, lacrimejante, vibra os símbolos de mão no outro lado e canta Hare Krishna. Brahmananda, pulando para cima e para baixo, tenta dar uma espiada para dentro da sala da alfândega e chora descontroladamente gritando: Prabhupada, 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 Jaya Jaya, Prabhupada. Srila Prabhupada, livre da alfândega, subitamente aparece diante deles. Kirtanananda Swami, recatado até então, salta em volta das cadeiras do aeroporto e corre em direção a ele. Todos empurram e correm, tentando ficar onde Prabhupada está. As vestes alaranjadas de Prabhupada estão amarrotadas em consequência do longo voo, e ele usa um suéter de tricô. Carrega sua valise branca de plástico em sua mão esquerda e novamente ergue o braço direito com o dedo indicador e o polegar esticados para fora do saquinho de rosário, e ele sorri radiante e maravilhosamente para os seus filhos. Os devotos animam-se e gritam: todas as glórias a Srila Prabhupada ki jai! Enquanto ele caminha em direção a um sofá coberto com uma tonalidade alaranjada na sala de espera do aeroporto, os devotos seguem-no numa onda de êxtase, apertando-se junto a ele. Ele senta-se. Paramananda de Nova Vrindavana adianta-se com seu filhinho, o primeiro menino nascido da ISKCON, e o segura em direção a Prabhupada para bênçãos. Prabhupada está sorrindo e os devotos então em completa e incontida bem-aventurança. Onde está Hayagriva? Perguntou Prabhupada. A indagação é repetida pelos devotos e o grande Hayagriva espreme-se entre a multidão resmungando e em seguida cai ao solo com reverências aos pés de Prabhupada. Um por um, os líderes dos diversos templos da ISKCON adiantam-se e colocam guirlandas e mais guirlandas em volta de Prabhupada. Prabhupada olha para os jornalistas com suas câmeras e para os confusos, curiosos e desdenhosos espectadores colocados atrás da parede de devotos. O espectador diz: acho que ele deve ser alguma espécie de político. Então começa a falar Prabhupada. Adora-se o mestre espiritual como se adora a Deus. Porém, se ele pensa que é Deus, então ele é inútil. O meu pedido é que, por favor, não tomem a consciência de Krishna como uma religião sectária, . Prabhupada explica que a consciência de Deus, Krishna, é uma grande ciência que culmina em amor puro por Deus, Krishna Prema. Esses rapazes e moças nunca ouviram falar de Krishna antes, continua Prabhupada. Mas agora adotaram-na dessa forma tão espontânea, pois isto é natural. Prabhupada diz que é um homem idoso, mas mesmo assim está certo de que, caso venha a falecer, os seus estudantes darão continuidade ao movimento Hare Krishna. Este movimento Hare Krishna tem tanta potência que ele pode fazer brotar dentro do coração de qualquer pessoa a percepção de Deus, Krishna. Após a palestra, Prabhupada levanta-se e é escoltado para fora, onde uma limusine o aguarda para levá-lo através da neve que há pouco caiu. Boston é frio para burro, hein? Ele estava em Boston, Bima. Passeando no carro com Prabhupada e mostrando-se bastante jubilosos, estavam Kirtanananda Swami, Brahmananda, Satswarupa e Purushottama. O motorista profissional guiava. Prabhupada falava acerca de Londres. Era uma velha cidade aristocrática, disse ele, e o templo ficava numa área muito influente próxima ao Museu Britânico. Localiza-se como é mesmo, no centro da cidade. Eles passaram por um grande cartaz que anunciava um restaurante com salão de lazer continental. Ao ver o cartaz, Prabhupada disse: Chintamani? O que é isso? Oh não, continental. E os devotos entreolharam-se. Chintamani? E Prabhupada pensara que o que estava escrito no cartaz era Chintamani, que representa as joias transcendentais
de que a terra transcendental de Krishnaloka está constituída. Mas o próprio Prabhupada era Chintamani, puro e inocente, pisando na fria e suja cidade de Boston, e a despeito disso, com seu pensamento sempre fixo em Deus, Krishna, onde quer que estivesse. Como sua presença deixa os outros afortunados, Satswarupa olhou para o chofer. Dirija com cuidado, disse ele. E Prabhupada, sentado no banco de trás, falava com voz suave. E por seu turno, os devotos na frente olhavam para trás, quase não conseguindo vê-lo na escuridão, e completamente maravilhados com sua presença amigável e ao mesmo tempo inconcebível. Outro dia, disse ele, eu disse a George Harrison que, se ele pensava que seu dinheiro lhe pertencia, isso era maia, ilusão. No túnel Summer, a limusine freou numa cabine de pedágio automática. O motorista tirou uma moeda dentro da calha e a luz verde apareceu no lugar da vermelha. Prabhupada perguntou se às vezes as pessoas passavam sem pagar, e Brahmananda replicou que neste caso um alarme dispararia. Eles adentraram o túnel Summer, geralmente um lugar estranho e enervante, mas não quando se estava na companhia de Prabhupada. Eu disse a George Harrison, que ele desse o seu dinheiro para Deus, Krishna, comentou Prabhupada. Não que houvesse necessidade de ele dar o dinheiro a Deus, Krishna, entregando-o diretamente a mim, mas que de alguma forma ele deveria gastar todo o seu dinheiro para Deus, Krishna. Mas o Senhor é o único caminho a Deus, Krishna, disse Brahmananda. E Prabhupada riu ligeiramente. Sim, admitiu ele, pelo menos no Ocidente. Nisto estava o grande privilégio de se poder andar de carro com Prabhupada, ouvi-lo dizer coisas simples ou coisas sérias e testemunhar a sua expressão insondável ou seu belo sorriso bondoso. Era uma oportunidade rara. Estou lhes apresentando ensinamentos inadulterados, continuou Prabhupada. Krishna diz no Bhagavad Gita, rende-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. É muito simples. Tantos swamis vêm e se apresentam como sendo Deus, Krishna, e estragam tudo. Mas eu digo, renda-se a Deus, Krishna. Não faço inovações nem deturpações. Krishna diz, rende-te a mim, e eu digo, renda-se a Krishna. Prabhupada perguntou a Brahmananda se estavam imprimindo 50.000 cópias da revista De Volta ao Supremo. Brahmananda respondeu que sim. Bom, replicou Prabhupada. Voltando sua atenção para Satswarupa, Prabhupada perguntou como... Satswarupa é quem escreveu essa coleção aqui, né? Voltando a sua atenção para Satswarupa, Prabhupada perguntou como estava funcionando a máquina compositora. E Satswarupa disse que a cada mês compunha-se centenas de páginas. Prabhupada indagou de Kirtanananda Swami sobre Nova Vrindavan. Nova Vrindavan melhoraria, disse Prabhupada. A única coisa errada é que ela ficava bloqueada no inverno. Cada devoto no carro sentia total satisfação advinda de seu breve intercâmbio com Prabhupada e andavam de carro com este, embriagados de bem-aventurança transcendental. A maioria dos devotos apressou-se em chegar antes no templo da rua Beacon e esperava com excitação. A limusine estacionou e mais uma vez os devotos não restringiram sua adoração a seu mestre espiritual. Regiamente, Prabhupada caminhou pela passarela, galgou as escadas do alpendre, atravessou a porta da frente e adentrou o átrio, onde olhou detidamente as paredes púrpuras e os umbrais das portas cor-de-rosa e verdes. Rodeado por aclamações e olhares amorosos, ele sorriu. A sala de estar do segundo andar, agora a sala do templo, estava repleta com mais de 150 discípulos e visitantes. E eles puderam ver a forma de Prabhupada tornando-se visível à medida que ele subia as escadas. Ele ainda levava sua valise branca em sua mão esquerda e o saquinho de rosário na mão direita. Embora tivesse acabado de sair da noite de inverno,
Não usava nenhum casaco, apenas as vestes de algodão e um suéter, e ele parecia radiante. Prabhupada aproximou-se do altar. Ele parecia observar tudo, as pequenas deidades de Radha e Krishna entronizadas debaixo de um dossel de veludo vermelho, as deidades maiores de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, numa prateleira erguida acima da gravura do Senhor Krishna Chaitanya e seu grupo de canto e dança público de Hare Krishna, e até a parafernália de bronze de Arati, reluzentemente brilhando sobre a pequena mesa próxima ao altar. Voltando-se para seu secretário e companheiro de viagem, Purushottama, ele perguntou: "O que você acha, Purushottama? Isto não é uma maravilha?" Atravessando a sala, Prabhupada sentou-se no assento elevado de veludo vermelho. Ele falou para uma audiência atenta. Após louvar o centro de Londres, a adoração às formas de Deus de lá, os puris feitos habilidosamente para Radha e Krishna, voltou-se em direção ao altar e disse: "Se vocês limparem os utensílios das formas de Deus no altar, o seu coração tornar-se-á limpo." Ao polir a parafernália das formas de Deus no altar, disse ele, os devotos estavam limpando o coração de seu mestre espiritual também. Enquanto falava, detendo-se simples e puramente na devoção à deidade, os devotos subitamente compreenderam a importância deste aspecto de sua consciência de Deus, Krishna. "Quem fez estas roupas?" perguntou Prabhupada, olhando para as pequenas roupas bordadas de Radha e Krishna. "Saradiya!" exclamaram alguns devotos, e Prabhupada sorriu. "Muito obrigado." Então atirou a sua cabeça para trás e riu. Saradiya continua brigando com o esposo? E os devotos e os convidados riram enquanto Saradiya cobria o seu rosto com as mãos. "Não brigue com seu esposo", disse Prabhupada. "Ele é um bom rapaz. Quem quer que adote a consciência de Deus, Krishna, é bom." Então ele pediu para ver o resto da casa. 100 devotos, espremendo-se para ver e ouvir as reações de Prabhupada, seguiram-no enquanto ele descia as escadas. Embora a multidão o rodeasse, ele permanecia relaxado e sem pressa. Entrou na sala de impressão, uma grande sala diretamente embaixo da sala do templo, e uma grande e antiga impressora de offset, um cortador de papel, uma dobradeira e maços de papel estocado enchiam a sala, que recendia a uma gráfica. Adwaita, o gerente de impressão, usando o guarda-pó esverdeado, curvou-se perante Prabhupada. Ele se ergueu sorridente e Prabhupada adiantou-se e abraçou-o, colocando seu braço em volta da cabeça de Adwaita. "Ótimo", disse ele. Parando diante da impressora, Prabhupada, de mãos postas, ofereceu uma oração a seu mestre espiritual. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Shri Srimati Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaja Prabhupada Ki Jai. Adwaita pediu que Prabhupada desse um nome transcendental à gráfica. "Imprensa da ISKCON Hare Krishna", disse Prabhupada com toda a naturalidade, como se ela já tivesse recebido o nome. "Mantenham todas as máquinas bem limpas", disse Prabhupada, "que elas durarão muito tempo. Este é o coração da ISKCON." "O Senhor é o coração da ISKCON", Prabhupada, disse um devoto. "E este é o meu coração", disse Prabhupada. Ao deixar a principal sala impressora, Prabhupada visitou as outras instalações da gráfica. Posso continuar, Bimala? Forçando a passagem aos empurrões e apertos, agachando-se e erguendo-se nas pontas dos dedos, a multidão de devotos seguia-o passo a passo. Ele espiou para o interior de um cubículo onde um devoto compunha tipos. Ele disse que os compositores de tipos deviam proceder muito lentamente a princípio, e dessa maneira eles tornar-se-iam peritos. Voltando-se para Adwaita, ele disse: "Na Índia, que falam hindi, tem uma publicação da Gita Press. Assim, todos que falam inglês deverão ter uma publicação da imprensa da ISKCON." Assim, todos que falam inglês deverão ter uma publicação da imprensa da ISKCON.
A contribuição literária de Prabhupada comparada à maioria dos autores já era substancial, mas ele não era somente um autor. Sua missão era inundar o mundo com literatura que glorifica o Senhor Krishna. A ISKCON Hare Krishna de Prabhupada estava então com 3 anos de existência, e no entanto seus discípulos estavam apenas começando a executar os seus planos de publicação e distribuição de literatura transcendental. Imprimir era um passo importante, o primeiro passo. Meses atrás Prabhupada escrevera: a gráfica deverá funcionar sem interrupções e produziremos volumes imensos de publicações. Se a gráfica não sofrer nenhum estorbo, poderei dar-lhes material para publicar um livro a cada 2 meses. Dispomos de bastante matéria para o movimento Hare Krishna. E logo antes de vir a Boston, ele escrevera: Sankirtan e a distribuição da revista De Volta ao Supremo e de nossas outras publicações são nossa barreira de proteção no campo de luta deste movimento. A adoração no templo é secundária. Na época, a ISKCON Hare Krishna imprimia 50.000 cópias da revista De Volta ao Supremo por mês, e Prabhupada esperava aumentar as vendas cada vez mais. Postado de pé no lotado e frio pavimento inferior, rodeado de devotos, máquinas impressoras e literatura transcendental, Prabhupada descreveu como queria que a imprensa da ISKCON operasse. Disse que após ditar uma fita, remetê-la-ia a Boston para ser transcrita. A transcrição não deveria levar mais do que 2 dias. Durante os 2 dias seguintes, alguém editaria os manuscritos transcritos. Então outro editor levaria 2 dias para editar a transcrição pela segunda vez. Um editor de sânscrito acrescentaria sinais diacríticos e o manuscrito estaria pronto para ser composto. Prabhupada disse que poderia produzir 15 fitas, 300 páginas manuscritas a cada mês. A este ritmo, a imprensa da ISKCON Hare Krishna poderia produzir um livro a cada 2 meses, ou 6 livros por ano. Prabhupada queria imprimir pelo menos 60 livros. Portanto, os seus trabalhadores gráficos teriam muito o que fazer pelos próximos 10 anos. Se os devotos simplesmente imprimissem os seus livros sem cessar, dizia ele, mesmo que tivessem que trabalhar 24 horas por dia em turnos, isto dar-lhe-ia grande satisfação. Caso necessário, ele estava disposto a abandonar todas as suas atividades, exceto a publicação de livros. Era este o néctar especial que os devotos da gráfica ansiavam por ouvir. Imprimir livros era o coração de Prabhupada, era o que ele mais queria. Durante a semana de Prabhupada em Boston, Purushottama continuou como seu secretário e servo por dever. Suas dificuldades em Londres haviam aumentado. Mergulhado em dúvidas e taciturno, ele apresentou-se a Prabhupada 2 dias antes de partirem. Espera aí, deixa eu tomar. Purushottama comenta: eu decidira sair em Londres. Eu simplesmente sentia como se houvesse diferentes coisas que eu queria fazer, mas senti-me obrigado a ficar com ele, pois ele necessitava de mim ali. Era minha função pelo menos trazê-lo de volta aos Estados Unidos. Eu sentia que ele precisava de alguém com quem viajasse, e eu simplesmente sentia que deveria completar isto, pôr tudo em ordem, de modo que não podia ficar bem comigo mesmo, ao saber que o abandonei quando mais ele precisava de mim, num país estrangeiro. Não contei a ninguém, não contei nada a ninguém, não falei contra ele nem nada, executava os meus deveres, mas através de minhas atitudes deixava-o perceber que, na verdade, eu estava ficando um tanto distante nos últimos dias. Eu não me curvava para ele. Eu entrava, mas simplesmente não lhe prestava reverências. Ele entrou no quarto de Prabhupada, não se curvou, ficou de pé, sentia-se desconfortável demais para se sentar por causa da seriedade do que ele iria dizer,
E Prabhupada ergueu os olhos de sua escrivaninha e disse: sim, Purushottama. E Purushottama comenta: entrei para vê-lo, eu sabia que iria embora, mas me sentia mal ao pensar que iria fazer isso. De qualquer forma, contei-lhe que tinha muitas dúvidas sobre o movimento Hare Krishna, a lua e tudo mais. Eu simplesmente não acreditava em nada disso. Ele mostrou-se disposto a ajudar sob todos os aspectos. Aceitou isso naturalmente. Ele disse para mim: se você tem indagações, por que não me pergunta? E eu disse: o Senhor mesmo disse que só devemos fazer perguntas a alguém a quem sentimos que podemos confiar ou acreditar. Ele pareceu muito magoado. Ele sabia o que eu estava dizendo. Senti como se realmente o tivesse magoado. Eu não pretendia que a coisa fosse tão hostil, mas isso é o que eu fui. Ele disse: percebi que você não tem estado bem ultimamente, você tem tido alguns problemas. E eu disse: bem, não tentei ocultar. Parece que eu estava tentando prepará-lo para o que estava vindo. Eu queria partir aquela noite, assim eu disse: quero partir. Mas ele me disse: você ficou comigo por tanto tempo e agora está tão ansioso para partir. Não pode sequer ficar uma noite? E ele disse: por que você não fica pelo menos até que o meu avião se vá? Isso seria daqui a 2 dias. E eu disse: tudo bem, farei isto então. Eu iria voltar para Nova York. Na realidade, eu não tinha dinheiro para a passagem. E ele me deu o dinheiro, deu-me a passagem de ônibus. Eu realmente apreciei aquilo. Eu poderia ter pedido dinheiro emprestado de outra pessoa, mas ele disse: bem, tome isso e poderá me pagar de volta mais tarde. E eu o fiz, eu ressarci na semana seguinte. Ele foi muito amável com respeito a todo o episódio. De fato, pude ver que ele tinha uma maneira amorosa muito especial de encarar o mundo. Senti que às vezes eu podia ver as coisas de maneira amorosa como ele o fazia, e percebi que foi dele que consegui este ponto de vista. Quer dizer, esse pequeno espírito amoroso, ele tinha isto. Era como se dele eu tivesse pegado um pouco disto. E esta é uma das coisas das quais sempre me lembro sobre ele. E sei que por meio de seu movimento Hare Krishna vim a acreditar em Deus. Antes de encontrá-lo, não acreditava em Deus. Depois que Purushottama partiu, Prabhupada falou com Bhavananda sobre as dúvidas de Purushottama a respeito da lunissagem e das dúvidas que advieram sobre a consciência de Deus, Krishna. Posso compreender que ele não aceitasse porque eu o tivesse dito, mas como pôde ele não acreditar nas escrituras védicas? O clima de Boston era miserável. Quando a chuva parava, caía neve, e quando a neve parava, a chuva vinha novamente. Prabhupada tentou dar uma caminhada no pátio da frente, com Bhavananda a seu lado levando o guarda-chuva, atento para protegê-lo de uma queda no gelo. Mas após uma semana do clima desagradável de dezembro em Boston, o resfriado de Prabhupada piorava. Ele iria para Los Angeles. Los Angeles, 25 de fevereiro de 1970. Na ocasião auspiciosa do aniversário do aparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, os devotos de Los Angeles receberam permissão para ocupar o seu novo templo na Avenida Watseka. As salas nem ao menos tinham sido limpadas e o grande salão estava vazio. Mas os devotos trouxeram o assento elevado de Prabhupada do templo antigo de La Cienega e Prabhupada fê-los colocar sobre ela uma grande foto de seu mestre espiritual. De pé perante o seu mestre espiritual, Prabhupada ofereceu adoração, enquanto cerca de 50 discípulos reuniam-se ao seu redor, cantando Hare Krishna e dançando no salão, que a não ser por isso estava vazio. Após a cerimônia de adoração, Prabhupada orientou seus discípulos quanto à oferenda de flores à foto de Bhaktisiddhanta Saraswati. Então, ainda de pé diante do assento elevado, ele disse que não tinha nada a oferecer a seu mestre espiritual neste dia,
exceto os seus próprios discípulos. Então leu em voz alta o nome de todos os seus discípulos. Sentando-se num assento elevado mais baixo ao lado do grande assento elevado de Bhaktisiddhanta Saraswati, Prabhupada transmitiu uma breve história de seu mestre espiritual, filho de Bhaktivinoda Thakur e poderoso mestre na missão do Senhor Krishna Chaitanya. Enquanto rememorava o seu primeiro encontro com seu mestre espiritual, Prabhupada contou como Bhaktisiddhanta Saraswati dissera-lhe que ensinasse a consciência de Deus, Krishna, ao mundo de língua inglesa. Bhaktisiddhanta Saraswati disse... Peraí, Bimala, acho que não entendi, tá, vou ler de novo. Bhaktisiddhanta Saraswati, disse Prabhupada. Eu tropecei na vírgula aqui, tá. Bhaktisiddhanta Saraswati, disse Prabhupada, entregara aquele templo novo e espaçoso como um presente para os devotos utilizarem no serviço a Deus, Krishna. Eles não deveriam se tornar apegados à opulência, disse Prabhupada, mas deveriam utilizar este maravilhoso local para pregar. Enquanto falava, ele chorava. Agora traga-lhes Krishna Prasadam, bradou Prabhupada. E o banquete começou. Enquanto os devotos mantinham-se sentados no chão em filas, Prabhupada, de seu assento elevado, orientava os servidores, fazendo-os trazer mais uma samosa para um devoto, mais um molho picante para outro, e assim por diante. Ele dava atenção a todos, encorajando-os a aceitarem o alimento oferecido a Deus, Krishna Prasadam. Naquela tarde, Prabhupada passeou pelas construções. Além do salão principal, o qual mandaria os devotos transformar num templo, viu o salão de conferências, que era tão amplo quanto o primeiro. Estes salões, adicionados a um apartamento de 3 cômodos, a dependências amplas e separadas para devotos e devotas, a uma área de estacionamento e um gramado na frente, tornavam esta a instalação material mais requintada de toda a ISKCON. Não necessitamos desse belo local para nós mesmos, disse Prabhupada, a Gargamuni, o presidente do templo. Estamos preparados para viver em qualquer lugar, mas esse local excelente dar-nos-á a oportunidade de convidarmos cavalheiros a virem e aprenderem sobre esta consciência de Deus, Krishna. O prédio orçara em $225 mil, sendo que 50 mil foram pagos à vista. Prabhupada tinha mais de $10 mil no fundo para livros, mas isso seria exclusivamente para imprimir livros. Assim, embora ele, de um modo geral, não gostasse de lidar pessoalmente com tais negociações, fizera uma exceção neste caso e pedira aos outros templos que doassem algo à nova sede mundial em Los Angeles. Ele até remetera instantâneos dos prédios para diversos presidentes de templos por todo o mundo. Assim, coletara o pagamento da entrada e no dia do aparecimento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, a ISKCON Hare Krishna tornou-se o proprietário legal. Este era o único templo que realmente pertencia a ISKCON Hare Krishna. Todos os outros prédios eram arrendados ou alugados, e Prabhupada queria pessoalmente projetar tudo. Contratar profissionais ficaria caro demais, mas Prabhupada tinha bastante discípulos ansiosos para fazer a reforma. Karandara conhecia um pouco de carpintaria, encanamento e construção em geral, e poderia aprender mais valendo-se da experiência. Bhavananda fora um projetista profissional e estava saturado pelo entusiasmo de Prabhupada de transformar a igreja vazia num refulgente palácio para a suprema personalidade de Deus, Krishna. Primeiro dê um jeito no meu apartamento, disse Prabhupada a Bhavananda, deixe que eu me mude e então trabalharemos na sala do templo. Bhavananda comenta. Separamos uma parte do templo de Los Angeles, onde seriam os aposentos de Prabhupada, e Karandara construiu um banheiro para ele. Ao subir até seus aposentos, Prabhupada disse, esta será minha sala de estar, este será meu dormitório,
E ao chegar ao terceiro quarto, com uma clarabóia, ele disse: "E essa será minha biblioteca?" Prabhupada contara-me certa vez em Boston que, quando criança, morara num palácio de paredes azuis, assoalho de mármore vermelho e adornos laranja e dourados, a mansão dos Muliks em Calcutá. Desse modo, pintamos de azul as paredes de sua sala de estar e coloquei um assoalho de ladrilho branco. As cortinas eram de cetim laranja escuro em cordéis dourados e bordas douradas. Prabhupada gostou muito deste arranjo de cores. Perguntei a Prabhupada onde ele queria a sua cama no dormitório e ele disse: "Coloque a cama no meio do quarto." Estenderemos um tapete no chão, ao que Prabhupada disse: "Agora vocês devem conseguir lençóis para cobrir o tapete com eles. Na Índia eles usam tapetes assim, belos tapetes, e cobrem-nos com lençóis. E em ocasiões especiais retiram os lençóis. Caso contrário, eles acabam se estragando. Assim, saia e compre os lençóis." Prabhupada encontrava-se em sua sala de estar quando entrei e comecei a colocar os lençóis sobre o tapete do dormitório. Prabhupada entrou e disse: "Sim, isso está muito bom. Mais uma vez, introduzi algo novo. Isto é algo novo para todos vocês, lençóis sobre tapetes." Em seguida ele disse: "Agora certifique-se de que não há nenhuma prega no lençol." Eu estava com meus joelhos e mãos sobre o tapete e Prabhupada também agachou-se e ajoelhou-se, pondo as mãos sobre o tapete bem ao meu lado. Estávamos ambos tirando as pregas do lençol e ao chegarmos à extremidade, Prabhupada dobrou o lençol sobre o tapete. Sob o tapete. Ele estava muito feliz ali porque aquela propriedade era nossa. Nunca tivemos antes um lugar que fosse nossa propriedade. Na sala do templo, Prabhupada mostrou a caranda onde construir os 3 altares. Ele deu as medidas e instruiu que diante de cada altar deveria haver 2 portas e acima deles os símbolos de Vishnu, um búzio sobre o altar de Guru e Gauranga, um disco e uma massa sobre o altar de Radha e Krishna no centro e uma flor de lótus sobre o do Senhor Jagannatha. O assento elevado do mestre espiritual ficaria na extremidade oposta do templo, voltada para Radha e Krishna. As paredes deveriam ser amarelas, o que, conforme Prabhupada dissera, estava no modo da bondade. O teto deveria ser coberto com um palho e deveria haver candelabros. Assim que os altares fossem concluídos, Prabhupada queria trazer as formas de Deus, muito embora grande parte da reforma ainda estivesse incompleta. Após construírem um carro coberto com sombrinha e decorá-lo com flores, os devotos trouxeram as deidades em procissão desde o antigo templo no Boulevard de La Cienega até o seu novo lar. Bhavananda comenta: a primeira vez que ele entrou na sala do templo após a sua caminhada matinal foi até o altar de Guru e Gauranga e prestou reverências. Todos nós prestamos nossas reverências. Então levantou-se e foi até Radha e Krishna e prestou reverências. Então a Jagannatha e a todos nós seguimos. O que foi, Bima? Respeitar as vírgulas. Tá bom. Em seguida, retrocedeu, sentou-se em seu novo assento elevado e nos disse: agora alinhem-se de frente um para o outro, desde o assento elevado até Radha e Krishna, voltados um para o outro. Nesta direção, naquela direção, numa direção que vocês olham está o mestre espiritual e na outra está Deus. E então para frente e para trás dessa maneira, sempre deixem este vão, disse ele, de modo que eu possa ver. Está vendo, Bima? Todos os detalhes, né? É uma ciência, né? A ciência do amor a Deus inclui também educação transcendental. A deidade era o rei, disse Prabhupada, e todos que moravam no templo eram seus servos pessoais.
Logo, o templo deveria ser como um palácio. Um templo bem estruturado era importante para a pregação, explicou Prabhupada, pois a maioria das pessoas, especialmente os ocidentais, não estavam inclinadas a submeter-se a austeridades para obter a vida transcendental. Havia um ditado indiano: ninguém dá ouvidos a um homem pobre. Caso os devotos anunciassem aulas sobre Bhakti Yoga debaixo de uma certa árvore num campo aberto, com tais e quais características, disse Prabhupada, ninguém viria. Mas uma edificação limpa e bela, com candelabros e acomodações confortáveis, induziria muitas pessoas a visitá-la de modo a se purificarem. O templo também era para aqueles que quisessem viver lá como devotos conscientes de Deus, Krishna. Os devotos, disse Prabhupada, devem estar dispostos a morar e dormir em qualquer lugar. Mas, como o pai afetuoso e protetor de seus discípulos, Prabhupada preocupou-se em estabelecer um grande templo com uma instalação de dormitório adequada. Ele estava fazendo um lar para sua família. Certificar-se do fato de que seus filhos espirituais tinham um lugar para morar e praticar o serviço prático e amoroso a Deus era um dos muitos aspectos de sua missão. O jardim de Srila Prabhupada era uma característica especial do novo templo. Os devotos escavaram um grande pedaço de concreto atrás do templo, encheram-no de areia, rodearam-no com um muro de blocos cinza e gramaram e floriram todo aquele espaço. Karandana comenta: eu havia cavado alguns canteiros ao longo do perímetro interno e semeei um pé aqui e outro ali, mas Prabhupada disse: não, plante algo em toda parte. Em toda parte deve haver algo crescendo. Onde quer que haja um lugar, plante algo. Que haja crescimento em toda parte. Ele queria coisa exuberante como uma selva, uma área tropical, onde as plantas simplesmente crescessem em abundância por toda parte. Srila Prabhupada sempre deleitava-se em se sentar no jardim à tardinha, no suavizante e fresco ar vespertino e a fragrância das flores. Os assuntos da conversa no jardim tinham tanta variedade como tem o Śrīmad Bhagavatam, todos os diferentes assuntos. Às vezes havia conversas animadas com os convidados ou com os devotos, e às vezes Prabhupada passava todo o tempo apenas cantando Hare Krishna, com muito pouca conversa. Às vezes, e cantando Hare Krishna no rosário, né? Às vezes, Prabhupada simplesmente mandava alguém ler o livro de Krishna. Prabhupada disse que sua mãe mantinha um jardim no terraço de sua casa quando ele era garoto, e que ele durante as noites subia até lá e brincava. Ele lembrava disso. Sempre se lembrava do que gostava de fazer quando criança. Você o ouvia recordar-se daquilo com prazer. Muitas vezes ele comentava: minha mãe mantinha um jardim no terraço de nossa residência, e quando criança eu ia lá à noite e brincava. Agora eu também tenho um bom local onde ir. Sob a orientação pessoal de Prabhupada, o centro de Los Angeles tornou-se um modelo para o resto da ISKCON Hare Krishna. Por exemplo, na aula matinal do Bhagavatam, ele fazia com que os devotos repetissem após ele o canto dos mantras sânscritos e pediu que este se tornasse o programa padrão em todos os templos. Em maio de 1970, ele escreveu para cada presidente de seus 26 templos espalhados por todos os Estados Unidos e Europa, convidando-os a visitá-lo em Los Angeles. Espera aí, Bima, deixa eu virar a página aqui. Agora, no presente momento, estou concentrando minha energia neste centro de Los Angeles, de modo a torná-lo o centro ideal para todos os outros centros, no que diz respeito à adoração às formas de Deus no altar, o canto e dança público de Hare Krishna e outras parafernálias necessárias.
Visto que diminuí minha programação de viagens, desejo que vocês venham aqui, caso isto lhes convenha, e aqui permaneçam por alguns dias para verem pessoalmente como as coisas estão caminhando. E ao se encontrarem pessoalmente comigo para a necessária instrução, espero ao mesmo tempo que em todos os centros as atividades venham a ser do mesmo padrão. Os presidentes de templo que visitaram Prabhupada, a maioria deles jovens com pouco mais de 20 anos de idade, vieram com perguntas práticas bem como filosóficas. Trouxeram seus cadernos e anotaram tudo, desde a programação do templo até as combinações de cores, observando as entonações usadas nos cantos e danças públicos de Hare Krishna e aprendendo como dirigir um grupo de distribuidores de livros. E talvez a coisa mais importante, anotavam as coisas que Prabhupada fazia e as palavras que falava pessoalmente para eles. Então os presidentes dos templos retornavam a seus próprios centros, em Berkeley, ou Hamburgo, ou Toronto, ou Sydney, brilhando de êxtase e prontos para aplicar dúzias de novos padrões que Prabhupada lhes inculcara na sede mundial de Los Angeles. Embora Prabhupada ainda falasse em expandir o seu movimento cada vez mais, ele parecia contente em permanecer em Los Angeles, atingindo o resto do mundo através de seus presidentes de templos, seus grupos de distribuidores de livros e os grupos que cantavam e dançavam Hare Krishna nas ruas do mundo. Entretanto, novos planos descortinavam-se e Prabhupada falou outra vez sobre um corpo administrativo de 12 discípulos seus, escolhidos a dedo para administrar todos os assuntos da ISKCON Hare Krishna. Também falou em iniciar mais renunciados e levá-los consigo para a Índia, a fim de treiná-los como pregadores itinerantes. E para assegurar-se de que seus livros seriam impressos de forma regular e apropriada, desejava formar um comitê especial encarregado da publicação de livros. Ora administrando seu movimento religioso mundial, ora liderando o crescente grupo de devotos no canto de mantras em sânscrito no templo de Los Angeles, ora sentado sozinho e traduzindo nas primeiras horas da madrugada, Prabhupada vivia alegremente em Los Angeles. Certo dia chegou um disco de Londres. Os devotos de Londres, que já haviam produzido um álbum com a ajuda de George Harrison, agora lançavam um novo compacto, Govinda. A canção consistia em versos do Brahma Samhita, que Prabhupada ensinara-lhes cada verso, terminando com o refrão Govinda Haripusha Tamaham Bhajami. E Prabhupada pediu que o disco fosse tocado durante o programa matinal do templo, exatamente às 7:30 da manhã. Na manhã seguinte, depois que entrara na sala do templo, curvara-se perante a forma de Deus no altar e sentara-se no assento elevado para começar a aula, o disco foi posto para tocar. De repente, Prabhupada ficou tomado de êxtase, seu corpo tremia e lágrimas jorravam de seus olhos. Os devotos, sentindo um lampejo de emoção de seu mestre espiritual, começaram a cantar Hare Krishna, como se estivessem cantando no Rosário Hare Krishna. Os momentos pareciam escoar lentamente. Por fim, Prabhupada falou, Govinda, Adipurushan, Tamaham Bhajami, e ficou novamente silencioso. Então ele perguntou, todos estão bem? E a resposta foi um enorme urro, Jai Prabhupada! E ele começou a aula do Śrīmad Bhagavatam.